Passaremos agora ao painel de abertura deste evento, intitulado Complexidade das Relações Econômicas e Ausência de Efetividade das Obrigações Acessórias no Combate à Sonegação. Como presidente de mesa, convidamos o advogado-geral adjunto do Estado de Minas Gerais, Dr. Alberto Guimarães Andrade. Como debatedora, convidamos a diretora da ABATP, da ESAF-MG, doutora Ana Carla Duarte Crispim, para abordar o tema a complexidade das relações econômicas e a busca da efetividade das obrigações acessórias no combate à sonegação. Nós teremos a participação do secretário da Receita Federal, Dr. Tarcísio Dantas Cartacho. O tema Confiança e Desconfiança no Direito Tributário Brasileiro, teremos a participação da presidente da ABATP e professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora Isabel Terzi. Vamos ouvir as considerações do presidente desta mesa, Dr. Alberto Guimarães Andrade. Querida professora Isabel Terzi, os organizadores de mais esse congresso, que certamente será brilhante como foi nos anos passados, quando começou há quase 15 anos essa atividade pioneira de trazer uma conversa internacional para Belo Horizonte, em Minas Gerais, e assim brilhar nós todos, mineiros e aqui residentes, com palestras e atividades acadêmicas de altíssimo nível. Eu quero dizer a vocês que esse congresso irá começar muito bem. A palestra já é instigante por esse jeito doce e, de certa maneira, inteligente da nossa professora, já colocando o título. O título é Complexidade das Relações Econômicas. É verdade, cada vez as relações econômicas são mais complexas. Quem está onde? Quem compra, quem vende? Onde está? A internet, os meios de comunicação. Cada vez o fisco fica mais perplexo diante dessas considerações de ordem fática que turvam a possibilidade do fisco sempre crescente de buscar capacidade econômica, financeira para poder tributar atos e pessoas. Mas a segunda parte aqui é interessante, ela já colocou no título, e a ausência de efetividade das obrigações acessórias no combate à sonegação. Quer dizer, se as obrigações acessórias têm ausência de efetividade, para que elas vão estar? Então, esse já é um modo provocativo, muito inteligente e sempre presente na atividade da nossa professora, e aí me permito me colocar com vocês também como aluno dela, que sempre foi tanto do bacharelado quanto do mestrado, e sempre vi esse traço, esse rasgo de inteligência para instigar os alunos a procurarem algo mais atrás daquilo que o professor Sachs chamava de fetiche normativo, quer dizer, a norma escrita, muito cuidado, ver o que tem atrás, qual é o arcabouço sustentável de prática. E aí, passando para o nosso professor e secretário da Receita Federal, que ele vai ter a primeira missão de tentar dissuadi-los desse pequeno fetiche normativo que ela seriam essas relações econômicas. É possível a busca da efetividade dessas obrigações acessórias como instrumentos normativos, como instrumentos normativos de combate à sonegação, como instrumentos de buscar aumento e efetividade de receita. Então, este será o tema da primeira palestra, já será um desafio para quem eu aqui, já que eu represento, de certa forma, o lado jurídico fiscal do Estado, como advogado-geral, e a coordenação das atividades jurídicas tributárias do Estado, está colocado o Tarcísio Dantas Cartacho. Já estou aqui torcendo para que o senhor nos diga como isso é efetivo. Essas obrigações elas têm que ser efetivas, sob pena de serem desnecessárias. Se não houver efetividade, há apenas aquilo que o contribuinte acaba sentindo até como um estorvo para as suas ações e suas atividades. Eu não vou demorar e vou passar a palavra então para o nosso doutor Tarcísio Dantas Cartacho, que é o nosso secretário da Receita Federal, e que vai nos brindar com essa palestra sobre a complexidade das relações econômicas e vai nos mostrar que é possível buscar e atingir a efetividade das obrigações acessórias no combate à sonegação, que é um mal geral, um vício que tem que ser de orgulho normativo. Inicialmente, quero agradecer
professora, na sua ilustre pessoa, cumprimento os demais membros da mesa, os professores, procuradores, juristas, auditores fazendários, acadêmicos, estudantes, deste importante ensino. Darei ênfase à efetividade das obrigações. Num contexto de complexidade das relações econômicas, e há vários anos tem transformado a face e a estrutura da sociedade brasileira. A sua complexidade, a sua diversidade, num contexto globalizado, traz desafios ao fisco federal, aos fiscos estaduais e aos fiscos municipais. Antes de entrarmos no fulcro da questão, é necessário esclarecer que essa apresentação irá justamente tratar da relação entre as obrigações acessórias e sua efetiva utilização na verificação do cumprimento da obrigação principal e no combate à sonegação. Sim, essas obrigações serão aqui encaradas pelo prisma do equilíbrio entre a necessidade de identificação do patrimônio, renda e operações dos contribuintes e o custo do respectivo controle, sempre de forma sigilosa, para que a informação jamais seja utilizada para quaisquer fins não tributários. Referi que várias obrigações acessórias também auxiliam e facilitam o contribuinte a cumprir a obrigação principal, realizando os cálculos necessários à determinação ou apuração do tributo. A seguir, a texto de contextualização, encontram-se apresentadas, em linhas gerais, as principais obrigações acessórias e suas respectivas finalidades. As obrigações acessórias são instituídas conforme os objetivos buscados e podem ser didaticamente classificadas na seguinte forma. Primeiro, aquelas destinadas à cobrança do crédito tributário. 2. As destinadas ao controle de informações sobre a base de cálculo dos tributos. 3. Destinada ao cruzamento de dados e ao aperfeiçoamento de sua métrica. E aquelas destinadas ao acompanhamento das atividades do comércio exterior aduaneiras. Dentre as obrigações acessórias destinadas à cobrança do crédito tributário, nós temos atualmente a DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, e a DANS, Declaração Anual do Simples Nacional, que se destinam ao controle dos valores devidos e respectivos pagamentos ou liquidação necessário à cobrança
das pessoas jurídicas. A DIR, a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, que tem por objetivo o controle dos rendimentos e dos tributos devidos pelas pessoas físicas para a cobrança do saldo ou das restituições pertinentes. Temos ainda a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que controla informações relativas ao imóvel rural e os seus respectivos rendimentos. Temos a Declaração de Compensação, que controla informações relativas aos créditos de tributos ou contribuições passíveis de ressarcimento ou de restituição e que tem largo emprego por parte dos contribuintes. Temos também na área da contribuição previdenciária a guia de recolhimento do Fundo de Garantia e de Informações da Previdência Social, que resultou da fusão da Secretaria Previdenciária com a Secretaria da Receita Federal, destinada ao controle de informações previdenciárias da empresa e dos trabalhadores. Dentre as obrigações acessórias destinadas à geração da informação sobre a base de cálculo do tributo, temos a escrituração contábil e fiscal, composta por livros fiscais e pela própria nota fiscal, que se encontra em processo de implantação na sua forma eletrônica ou digital. A declaração econômico-fiscal da pessoa jurídica, com informações sobre as operações das pessoas jurídicas à base de cálculo do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido. E, por último, o demonstrativo de apuração das contribuições sociais, com informações relativas à base de cálculo e créditos para o PIS/COFINS PASEP. Dentre as obrigações acessórias destinadas ao cruzamento de dados, temos a DIR, a Declaração de Imposto de Renda retido na fonte, com informações sobre pagamentos de rendimentos a contribuintes pelas respectivas fontes pagadoras, e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, com informações de administradoras de imóveis sobre esses tipos de operações. A DOI, a Declaração de Operações Imobiliárias, com informações de cartórios sobre as transações imobiliárias. A Declarações de Cartões de Crédito, com informações de administradoras de cartões de crédito sobre suas respectivas operações. E a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira, com informação de instituições financeiras sobre valores movimentados. Dentre as obrigações acessórias referentes à administração aduaneira, podemos referir aquelas destinadas ao controle de mercadorias importadas ou exportadas, e ao controle de bagagens e porte de valores, e ao controle da movimentação de bens não nacionalizados dentro do país. Para o controle de mercadorias importadas ou exportadas, existe a Declaração de Importação e a Declaração de Exportação, e em casos especiais, reduzindo a complexidade da obrigação, por instituída a Declaração Simplificada de Importação e a Declaração de Remessas Expressas de Importação, Declaração de Remessas Expressas da Exportação e a Declaração Simplificada respectiva. Para o controle de bagagem, porte e valores, a Declaração de Bagagem Acompanhada e a Declaração Eletrônica de Valores. Finalmente, para o controle da movimentação de bens nacionalizados dentro do país, foi instituída a Declaração de Trânsito Aduaneiro. Apesar da grande quantidade de obrigações acessórias referidas,
é mister esclarecer que nem todos os contribuintes estão sujeitos a todas essas contribuições, ou melhor, essas declarações. Com efeito, na maioria dos casos, sua apresentação somente aplicável quando da ocorrência de eventos tributários específicos e da condição do contribuinte, como é o caso da declaração de bagagem exigida apenas de quem viaja. Feita a contextualização, peço a paciência dos senhores para que façamos uma pequena digressão aos fundamentos legais das obrigações acessórias. A obrigação acessória tributária encontra amparo constitucional no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal, o qual faculta a administração tributária poder para identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes. Todavia, tais poderes não são ilimitados, pois o mesmo dispositivo constitucional já lhe impõe dois limites. Primeiro, quando dispõe que o poder de identificar o patrimônio, rendimentos e atividades econômicas dos contribuintes visa dar instrumentos à administração tributária para avaliar a capacidade contributiva do sujeito passivo. O segundo, quando dispõe que o poder de aferir a capacidade econômica do contribuinte deverá ser exercido com respeito aos direitos individuais, nos termos da lei. Dentre os referidos direitos individuais, encontram-se em destaque o direito à intimidade, para cuja proteção foi imposto à administração o dever de manutenção estrita do sigilo fiscal. Ora, vemos assim que o Constituinte reconheceu duas verdades. A primeira, que é condício sine qua non de um sistema tributário justo para que a administração tributária tenha acesso às informações sobre a situação financeira e econômica do contribuinte, para poder aferir a capacidade. A segunda, que tal mitigação dos direitos individuais se justifica nos estritos limites do objetivo da realização da administração tributária. O legislador complementar, por sua vez, disso não podia divergir, e no parágrafo 2º do artigo 113 do nosso Código Tributário, deixa claro que a obrigação tributária acessória é instituída no interesse da arrecadação e da fiscalização dos tributos. Assim, reforça-se a ideia, já explicitamente disposta na Carta Magna, de que a invasão do Estado na esfera da intimidade ou da privacidade do contribuinte se justifica no objetivo da realização da administração fiscal, ou seja, da arrecadação e da fiscalização de tributos, forma a se impor cada contribuinte carga tributária compatível. Sem tais poderes, teríamos no país tanto sistemas tributários quanto fossem os seus contribuintes, pois cada um pagaria o que bem entendesse devido. Ainda no artigo 198 do Código Tributário, o legislador complementar reforça a segunda verdade reconhecida pelo Constituinte, quando veda a utilização de dados protegidos pelo sigilo fiscal para quaisquer outras finalidades que não a arrecadação e a fiscalização dos tributos. É verdade que o aludido artigo prevê duas exceções ao autorizar a utilização de dados protegidos pelo sigilo fiscal e outras finalidades. Em primeiro lugar, quando tais informações forem requeridas por autoridade judiciária no interesse da justiça, exceção que se encontra amparo no objetivo maior de realização da justiça.
ou então quando o dado for solicitado por autoridade administrativa, desde que instaurado processo administrativo no órgão para investigar o sujeito passivo a que se refere a informação solicitada por prática de infração administrativa. Veja que aqui temos uma finalidade específica que deve ser verificada para atendimento do pedido. Vale ainda ressaltar que o Código Tributário Nacional também prevê a troca de informações protegidas pelo sigilo fiscal, com base em convênios com as fazendas públicas estaduais ou em acordos internacionais. Esses, então, são os limites legais de utilização das informações contidas em obrigações acessórias tributárias e que impõem algumas consequências de ordem prática para a administração. Como primeira consequência, temos que os dados protegidos pelo sigilo fiscal não são da Receita Federal. Esta apenas os detém e só pode utilizar nos estritos limites impostos pelo ordenamento jurídico aos quais anteriormente nos referimos. Assim, por mais que seja tentador o convite de outras agências ou órgãos governamentais para que troquemos informações, a Receita Federal do Brasil não pode extrapolar esses limites. Logicamente, isso exige da Receita Federal, que é órgão da administração pública, seja visto como hermético em relação aos demais órgãos. Todavia, se assim não fosse, estaríamos mitigando perigosamente o princípio da boa-fé, que rege as relações entre o fisco e os contribuintes. Não seria inteligente ter um sistema tributário baseado em declarações que o contribuinte espontaneamente de boa-fé entrega ao fisco, que se mitigue a confiança que o contribuinte tem no zelo da guarda do sigilo fiscal. Esse sistema é vitorioso. Basta constatar que o índice de cumprimento espontâneo da arrecadação federal gira em torno de 90%. No segundo ponto, temos que nos perguntar qual a verdadeira função do tributo no mundo atual. O tributo no mundo contemporâneo não tem servido apenas para arrecadar, mas tem servido também como instrumento de políticas públicas e econômicas, garantindo a justiça fiscal, intervindo quando necessário no cenário econômico. Recentemente, tivemos um exemplo concreto. Vimos como foi usado exitosamente durante a crise econômica do ano passado o IPI como forma de estimular o mercado, estimulando setores estratégicos como o de automóveis e produtos da linha branca e de materiais de construção. Também foi utilizado o IOF como coadjuvante importante no controle do crédito ao consumidor na área cambial. Prospectivamente hoje, fala-se de imposto verde, cuja função principal seria servir como instrumento de proteção ambiental e não arrecadar. Aliás, no caso de tal tributo, quanto maior a arrecadação, mais ineficiente seria o Estado na implementação da política ambiental. Isso tudo faz com que outras agências ou órgãos governamentais responsáveis por tais políticas públicas fiquem interessados nas informações contidas nas obrigações acessórias relativas aos tributos em geral. Como se vê, se a administração tributária está limitada na interação com outros órgãos e agências públicas, devido ao Instituto do Sigilo Fiscal,
Por outro lado, os reflexos da tributação interessam cada vez mais ao número maior de órgãos e agências, devido à ampliação da extrafiscalidade tributária. Todavia, se a manutenção do atual contorno normativo do sigilo fiscal causa uma perda de dinamismo na administração tributária no que tange a interação com outros órgãos, por outro lado, representa um ganho no que concerne a segurança e boa-fé na relação dos vistos com o controle. Ademais, qualquer alteração em tal contorno normativo, além de significar uma opção política pelo tipo de Estado que se deseja, necessitará de modificações legislativas profundas. Os desafios da administração tributária, no que concerne ao tema da eficácia das obrigações acessórias no mundo contemporâneo, não se reduzem a taxas. A administração e a regulamentação das obrigações tributárias acessórias em ambiente altamente complexo não é tarefa de fácil solução e operacionalização. Na atualidade, as relações econômicas estão cada vez mais sofisticadas, volumosas e globalizadas, principalmente em virtude do aumento vertiginoso do comércio de bens e serviços com outros países, inclusive na modalidade do comércio eletrônico, o e-comércio, das mudanças das normas contábeis, na diversidade cada vez maior dos produtos do mercado financeiro, na exigência de transparência e cooperação internacional entre as administrações tributárias, do rápido processo de globalização das relações comerciais, na maior participação do Brasil nos fóruns internacionais. Como reflexo de todo esse dinamismo, no Brasil, temos que no período de 2002 a 2009, o PIB pulou de 1,4 trilhão de reais para 3 trilhões e 14 bilhões de reais. As exportações saíram de um patamar de 60 bilhões de dólares para 153 bilhões. Já as importações saíram de 47 bilhões para 127 bilhões, sendo que os despachos de importação pularam de algo em torno de 1 bilhão de DIs processados para em torno de 2 bilhões no mesmo período. A arrecadação federal saltou de 322 bilhões de reais para 710 bilhões de reais. E em 2002 foram feitas 58 mil ações fiscais, com 32 bilhões de reais de resultado. Já em 2009 foram 479 mil ações fiscais, com 91 bilhões de reais em resultado. Esses números, se por um lado refletem o salto dado na economia brasileira nos últimos anos, por outro lado, revelam o desafio da administração tributária brasileira, já que os recursos humanos disponíveis, logicamente, não são incrementados no mesmo ritmo. Além disso, a criação de qualquer obrigação acessória sempre deve levar em conta o equilíbrio entre o valor do controle e o custo da conformidade.